Olá, amigos! Vamos à leitura e reflexão de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Este, o primeiro livro codificado por Allan Kardec em Paris, a 18 de abril de 1857. Esta obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. A obra que vamos utilizar tem a tradução de José Herculano Pires. E esse nobre amigo faz a introdução a O Livro dos Espíritos e nos diz que com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas, é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecê-lo num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo e nem mesmo esta palavra existia. No parágrafo seguinte, Herculano Pires continua nos dizendo que há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentio, espalhando a nova lei, apareceu Jesus, e das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos, a grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as outras duas, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas, assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. E o novo código surgiu
pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Então vejam que Herculano Pires nos esclarece sobre esse novo ciclo de revelações que surgiu com Moisés, que é o ciclo cristão, que vem ali a Bíblia, depois Jesus com o Evangelho e depois o Consolador Prometido, codificado por Kardec. Pontua Herculano Pires que o Cristo é o sol que ilumina tanto o passado quanto o futuro, estabelecendo a conexão necessária. Então esse novo código, surge pelas mãos de Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade. E coloca ainda estas palavras, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Então, nesta fase da transição planetária, pois que a Terra também, como tudo na criação de Deus, tende a evoluir. Mais à frente, Herculano pontua: cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano judaico e, abre aspas, o livro dos Espíritos, fecha aspas, a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica, temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações, em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. No próximo item, Herculano Pires nos fala sobre a codificação espírita, dando as características de cada obra da codificação. Vamos lá. Primeiro, abre aspas, o livro dos Espíritos, fecha aspas. Não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina, examinando-o em relação às demais obras de Kardec que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondente a cada uma delas. Assim como na Bíblia há o núcleo central do Pentateuco e no Evangelho o do ensino moral do Cristo, em, abre aspas, o livro dos Espíritos, fecha aspas, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o do constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro, a parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte. Segundo, abre aspas, o livro dos médiuns, fecha aspas. Sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nesta parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, abre aspas,
intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Fecha aspas. Terceiro, abre aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fecha aspas. É uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nesta parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de, abre aspas, instruções dos espíritos, fecha aspas, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Quarto, abre aspas, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, fecha aspas. Decorre do livro 4, abre aspas, esperanças e consolações, fecha aspas, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. Quinto, abre aspas, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, fecha aspas. Relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulos 9, 10 e 11 do livro 2, assim como a parte dos capítulos do livro 3, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno e as referentes a passagens evangélicas e escriturísticas, este livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros, na estrutura da obra máter. Sexto, o pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, abre aspas, o que é o Espiritismo, fecha aspas, que não se inclui propriamente na codificação. Também ele está diretamente relacionado com o, abre aspas, Livro dos Espíritos, fecha aspas, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. E sétima, abre aspas, obras póstumas, fecha aspas, que representa o testamento doutrinário de Allan Kardec. Reúne os seus derradeiros escritos e as anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo que ele não pôde realizar. A codificação se apresenta, pois, como um todo homogêneo e consequente. À luz desse estudo, caem por terra as tentativas de separar de um ou outro livro do bloco da codificação, como possível expressão de uma forma diferente de pensamento. E note-se que as ligações aqui assinaladas, de maneira apenas formal, podem e devem ser esclarecidas em profundidade, por um estudo minucioso do conteúdo das diversas partes de, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas, em confronto com os demais livros. Esse estudo exigiria também uma análise dos textos primitivos, como a primeira edição deste livro e a primeira de, abre aspas, o Livro dos Médiuns, fecha aspas, e do, entre aspas, Evangelho, pois, como se sabe, todas essas obras foram ampliadas por Kardec depois de suas primeiras edições, sempre sob a assistência e orientação dos espíritos superiores. Continua Herculano Pires nos dizendo: no estudo mais amplo e profundo, seria possível mostrar-se o desenvolvimento de certos temas que, apenas colocados pelo
entre aspas, o Livro dos Espíritos, vão ter a sua solução em obras posteriores. E o que se verifica, por exemplo, com as ligações do cristianismo e o espiritismo, que se definem completamente em, entre aspas, o Evangelho, ou com o problema controvertido da origem do homem, que vai ter a sua explicação definitiva em, entre aspas, a Gênese, ou ainda com as questões mediúnicas, solucionadas no, abre aspas, o Livro dos Médiuns, fecha aspas, e as teológicas e escriturísticas no, abre aspas, céu e inferno, fecha aspas. Convém notar, entretanto, que o desenvolvimento de todas estas questões não representa em nenhum caso a modificação dos princípios firmados neste livro. Às vezes, problemas apenas aflorados em, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas, vão ser desenvolvidos de tal maneira em outras obras que, ao lê-las, temos a impressão de encontrar novidades. A verdade, entretanto, é que neste livro eles já foram assinalados de maneira sintética. É o que ocorre, por exemplo, com o problema da evolução geral definida por Leon Denis naquela frase célebre, abre aspas, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, fecha aspas. Vê-se a esse respeito a definição do item 540 deste livro, que para maior fidelidade a reproduzimos. Abre aspas. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Fecha aspas. No próximo item, a filosofia espírita, Herculano Pires nos elucida, nos esclarece que este livro é um tratado filosófico do Espiritismo, pois que Kardec coloca como contendo os princípios da doutrina espírita. E ele nos alerta para apreciarmos este livro, lembrando que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Por isso, o aspecto didático, que ele imprimiu neste livro. Deixa claro que a obra não foi escrita por Kardec, mas sim elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas, e que também o objetivo da obra não era formar a escola filosófica, a conquistar os meios especializados, e sim divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convocando os homens em geral para o estudo de uma realidade superior a todas as elucubrações do intelecto. Herculano Pires pontua ainda que o próprio Kardec teve cuidado de advertir nos, entre aspas, prolegômenos, que evitava os prejuízos do espírito de sistema, como vemos nesse trecho em que se refere ao ensino dos espíritos. Abre aspas. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Fecha aspas. Mais à frente, Herculano Pires nos esclarece que o livro começa pela metafísica, que é uma ciência mais elevada, se ocupa em estudar causas e princípios últimos de toda a realidade, seres vivos sem restrição. Passando depois à cosmologia, que é o estudo da origem e da composição do universo, à psicologia, que é a ciência que estuda
a mente e o comportamento humano e suas interações com o ambiente físico e social, não é? Aos problemas propriamente espíritas da origem e natureza dos espíritos e suas ligações com o corpo, bem como aos da vida após a morte, para chegar com as leis morais, a sociologia, que é a ciência que estuda a sociedade, e a ética, e concluir no livro quarto com as considerações de ordem teológica sobre as penas e os gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Todo um vasto sistema sem as exigências opressoras ou os prejuízos do espírito de sistema, numa estrutura livre e dinâmica em que os problemas são postos em debates. Herculano nos diz que é curioso notar que, abre aspas, o livro dos Espíritos, fecha aspas, se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica, o diálogo. Por tudo isso, vê-se que Kardec, sem ser o que se pode chamar de um filósofo profissional, tinha muitas razões ao afirmar no capítulo 6 da, entre aspas, conclusão, referindo-se ao Espiritismo, abre aspas, sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso, fecha aspas. No próximo item, a dialética espírita, Herculano Pires nos esclarece, entre outras coisas, que é um processo dialético do espiritismo que, em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, como é comum à dialética tradicional, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários, para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo nesta obra. Por isso é realizado com perguntas e respostas. Sobre o item seguinte, a legitimidade do livro, entre outras coisas, Herculano nos lembra: o método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem por sua própria simplicidade a garantia da sua eficiência. E resume assim: primeiro, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Segundo, análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Terceiro, controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações e do teor de sua linguagem. Quarto, consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Interessante lembrar que esse mesmo critério, em parte, havia sido ensinado por João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, bem como pelo apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. As raízes do método kardeciano estão no Novo Testamento. No próximo item, o problema científico, Herculano esclarece que Kardec examina o problema científico do Espiritismo no capítulo 7, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nos diz que Kardec insiste no caráter científico da doutrina, caráter próprio, como ele explica nos capítulos citados, pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que o seu objeto não é a matéria, mas o espírito. Mais à frente, pontua, abre aspas, o livro dos Espíritos, fecha aspas, se apresenta como um divisor de águas. Tudo aquilo que, antes dele, constitui o espiritualismo pode ser chamado, abre aspas, espiritualismo utópico, fecha aspas, e tudo o que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, abre aspas, espiritualismo científico, fecha aspas.
nos diz: o sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. No item seguinte, Herculano Pires, entre outras coisas, pontua que neste livro os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus não se confunde com o universo, pois é o Criador e o mantenedor do universo. Nos explica mais à frente que Kardec emprega a linguagem que podemos empregar de maneira compreensiva para tratar Deus. Não humaniza a Deus, mas apenas o coloca ao alcance da compreensão humana. Convidamos a todos para lerem na íntegra a introdução que Herculano Pires faz, porque ele dá uma clareza sobre a questão do tripé, filosofia, ciência e religião, que o Espiritismo traz como pilares, como bases, não é? Inclusive, antes de finalizar esse item, ele coloca que Kardec afirma, abre aspas, o Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Fecha aspas. Enfim, Herculano nos diz: religião positiva, baseada nas leis naturais, destituída de aparatos misteriosos e de teologia imaginosa. E no último item aqui, estudos futuros, Herculano analisa que depois de 100 anos, e cujo primeiro centenário foi celebrado em todo o mundo civilizado pelos adeptos do Espiritismo, a estrutura, como se vê, o coloca entre os tratados filosóficos e o seu conteúdo se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento. Sua simplicidade aparente é tão ilusória como a da superfície tranquila de um grande rio. E se utilizando de um trechinho do, abre aspas, discurso do método, fecha aspas, de Descartes, que coloca, que a clareza do texto pode enganar o leitor desprevenido, nos diz: as coisas mais profundas e complexas aparecem na linguagem mais direta e simples, e a compreensão geral do livro só pode ser alcançada por aquele que for capaz de apreender todos os nexos entre os diversos assuntos nele tratados. E Herculano finaliza comentando sobre Leon Denis, comenta como sucessor de Kardec, na expressão da cultura francesa, proclamou no Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925, inclusive através de um livro lançado em 1927, que o Espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas do pensamento e da ciência. E assim é que Herculano Pires nos brinda com a sua inteligência, colocando aqui a introdução ao Livro dos Espíritos. Rogamos para que leiam na íntegra, ok? E no próximo encontro vamos começar a introdução ao estudo da doutrina espírita por Allan Kardec. Um abraço a todos.